e nós vamos falar sobre o tradutor hoje, né? Um assunto que eu gosto demais, né? Se você viaja, você vai ver ainda mais valor nessa aula, mas mesmo que você não viaje, se você receber um produto de alguém que está em outro idioma, se você leu uma palavra que você acha que se traduzir, você vai conseguir entender melhor, use esta ferramenta gratuita do seu celular, tá bom? O tradutor é muito mais do que simplesmente você digitar uma palavra para sair outra. Ele tem várias ferramentas maravilhosas. O tema de hoje, tradutor. Comunique-se em qualquer idioma, tá? Para isso, nós vamos ter que passar por 5 temas. Primeiro, como traduzir digitando um texto? Esse é o primeiro tema. Segundo, como ouvir o que traduziu? Sim, a pronúncia. Como é que você faz para ouvir? Terceiro, como traduzir sem precisar digitar? Né? Você está lá numa correria, está com um estrangeiro, tem que falar alguma coisa, não tem tempo de digitar, o que você faz? 4. Como salvar frases para utilizar em viagens, né? Você sabe que você vai pedir o cardápio, você sabe que tem que perguntar onde é o metrô, você sabe que tem que fazer algumas comunicações, como que você se prepara para poder economizar tempo, ganhar agilidade na hora da comunicação. E como você faz para traduzir cardápios ou placas que você tem escritas em papéis ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Então, esses são os 5 temas e a primeira coisa que a gente vai fazer é traduzir um texto digitando, tá? Então, deixa eu ir para a tela cheia aqui, eu vou abrir meu celular. Primeiro é o seguinte, gente, olha só. No seu celular tem um íconezinho chamado tradutor, tá bom? Esse tradutor, se ele não tiver instalado, o que você tem que fazer? Você tem que instalar, né? Então, onde? Se você tiver no Android, você procura aí pelo ícone do Play Store, né? Você vai aqui, ó, toca aqui na barra de pesquisa aqui em cima, digita aqui Play Store, e depois digita aqui em cima, ó, aqui na barra de pesquisa, dá um toque e digita aí tradutor. Quando você digita aqui em cima, ele sai aqui embaixo, é o local onde a gente tem que tocar. E aqui, ó, não é esse aqui, gente, não é esse aqui, tá? Não é esse, é esse daqui de baixo, Google Tradutor. Aqui tá aparecendo a palavra abrir porque eu já tenho o tradutor, tá? O Google Tradutor. Mas se você ainda não tem, ele vai aparecer para instalar, tá bom? Ou até atualizar, pode estar pedindo uma atualização aí. Quando você instalar, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui na frente. Falei muito rápido, por quê? Porque essa é uma aula já dada, tá? Eu já falei disso lá atrás, como instalar aplicativos. Então, se você quer assistir com calma, pode repetir essa aula ou você pode também assistir a Semana da Independência Total no uso do celular para poder ter acesso a todas as lives que já passaram, inclusive com passo a passo, tá? Vocês, na Semana da Independência Total no celular, vocês vão poder ter a decisão aí de tomar acesso a essas lives que já passaram junto com o passo a passo. Muito bem. Bom, tá lá. Esse é o maravilhoso tradutor, tá bom? Ele que permite que a gente se comunique aí. Bom, é uma janela bem simplesinha que eu vou mostrar para vocês agora do tradutor. Ele é bem limpo porque, embora tenha poucos botões, é poderosíssimo. Galera, você imagina, por exemplo, você numa viagem, né? Não sei se você já viajou para fora. Você chega lá no país onde você viajou. Eu imagino que exista um medo enorme da pessoa se perder do grupo que ela está viajando ou da pessoa com que ela está viajando. Por quê? Porque ela não fala o idioma local. Ah, Diogo, começa a fazer mímica e vai dar certo. Mas isso não tira o medo de você não poder se comunicar de forma completa lá com aquele, né, nativo lá daquele país. E isso te bloqueia, isso te deixa tenso. A partir do momento que você conhece o idioma, isso te desbloqueia de uma maneira, você fica muito confiante, né? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo
quando eu estava no aeroporto da Alemanha no ano passado. A minha filha, no voo de ida, né? Estava indo para Paris. Aí no voo de ida, ela teve um problema no dente. E acho que a pressão teve um problema lá e ela começou a chorar, assim, foi horrível. E na volta, eu falei, olha, eu vou me preparar, né? Para poder comprar um remedinho para ela, para caso ela tenha alguma dor, eu consiga lá. Minto, não foi isso não, até porque já tinha comprado lá quando chegou. Não foi isso, foi o enjoo. A gente tava com medo dela se sentir enjoada e a gente não tinha comprado remédio de enjoo para ela. Beleza. Aí o que eu fiz? Eu fui na farmácia. Só que a alemã lá, ela não falava inglês, né? O que eu tive que fazer? Eu tive que usar o tradutor, né? O tradutor, eu poderia falar em português e traduzir para ela em alemão. Só que não adiantava só eu falar. Era uma pergunta. Então ela também tinha que se comunicar comigo, né? Então era um toma lá da cá. O que eu fiz então? Eu abri meu tradutor, digitei o que eu queria e saiu para ela. Ela pegou o celular da minha mão, também fez a mesma coisa e eu entendi o que eu tinha que fazer lá para poder adquirir aquele remédio de enjoo, tá? E como que eu fiz isso? Quando eu cheguei lá, eu abri meu tradutor, né? O que eu fiz, então? Vou dar uma passada aqui, ó. Essa é a janela do Google Tradutor. E você tem que entender que uma parte fundamental nessa janela é você definir os idiomas. Primeiro, você tem que definir o idioma que será falado, tá? E nesse caso, eu falo português. E aqui já está português. Ah, Diogo, e se a alemã do outro lado tem que falar com você? Ela está usando o seu celular. Então, ali naquele caso, eu tenho que transformar esse português para alemão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um toque ali. Quando eu toco, eu dou um toque aqui na palavra alemão. E se for outra coisa, é só você rolar essa janelinha aqui, ó, que aparecem aí, ó, todos os idiomas, tá? Dou um toque aqui em alemão, ok? Tá? E aí, o que você tem que fazer? Definido que será falado em alemão, tá? No teu caso, você vai colocar em português. E como o alemão vai falar para poder sair para mim em português, onde eu tenho que colocar o idioma que irá sair a tradução? É aqui ao lado. Tá vendo aqui onde está em inglês? Quando eu toco, ele altera ele permite com que a lista apareça e eu coloco, então, o idioma que eu quero, no caso, português, ok? Então, ficou de alemão para português. Basicamente, esse é o primeiro ensinamento que você tem que ter. À esquerda vai ser o idioma que será falado. À direita, o idioma que irá sair. No meu caso, português, né? Eu preciso colocar aqui, ó, português. E aqui pode ser alemão. E aqui tem um recurso muito legal. Como eu quero inverter, eu quero que português venha para o lado esquerdo, que é o idioma que eu vou falar, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, para ele inverter os idiomas. Colocar o português para o principal e o alemão para o outro. Então, eu dou um toque nesse botãozinho e perceba que eles trocaram de ordem, né? Por quê? Porque eu quero falar em português, né? Então, se eu quero falar em português, eu sei que o idioma que eu tenho que falar, que será falado, fica do lado esquerdo. Se você vai colocar o estrangeiro para falar, você precisa colocar o idioma ali, à esquerda, tá? Então, só para ajudar o meu editor, como definir os idiomas que serão falados dentro da tradução. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Deixa eu voltar aqui. O primeiro passo é abrir o tradutor. Depois, aqui à esquerda, eu dou um toque para definir o idioma que eu vou falar. E eu escolho o idioma, tá? Então, no meu caso, vou falar português mesmo, então toco. Depois, aqui à direita, o idioma que irá sair. Eu dou um toque e toco em inglês, por exemplo, e pronto, tá?
ficou então definido que à esquerda eu vou falar em português e vai sair em inglês. Acho que ficou bom para todo mundo agora, não é isso? Muito bem, só que o primeiro tema dessa live é como que eu faço para digitar um texto e sair em outro idioma. De cara, o tradutor, ele já mostra para você onde você tem que tocar. Então, se eu quero digitar num texto para sair em outro, como que eu faço? Então, o primeiro passo é o que nós já fizemos. Nós já definimos aqui os idiomas. E eu tenho que tocar aqui, gente. Ó, digite o idioma. Isso aqui é um espaço de texto. Quando você toca aqui, vai aparecer o teclado. Quer ver? Tá lá. O que apareceu? Apareceu o teclado na parte de baixo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar o texto que eu quero traduzir. Então, eu vou colocar aqui, ó. Feliz Ano Novo. De cara, já apareceu aqui, ó, embaixo, o resultado, tá? E como que eu faço aqui para encerrar? Ele está esperando se eu terminei, né, a tradução. Lembrando que ele traduziu de português para inglês. Se eu tocar aqui nesse ir na parte de baixo, ele vai encerrar a tradução e definir que eu terminei. E aí eu posso avançar para o próximo item. Acabou. Você pode perceber que em português ficou Feliz Ano Novo e aqui embaixo também, em inglês, apareceu o resultado, tá? Muito bem. Então, voltando aqui para recapitular. Quero traduzir o texto digitando. Então, o primeiro passo é abrir o tradutor. Depois, defino o idioma que irei digitar e o idioma que irá sair, né? Já aprendemos isso. E agora eu dou um toque, digite o texto. Toco e digito o texto que eu quero, né? Vou colocar aqui outra coisa. Um maravilhoso 2024 para todos. Muito bem. Quando eu digito, eu tenho que fazer o quê? Desculpa, esqueci de clicar fora. Eu tenho que clicar aqui, ó, gente, em ir. Tocar, na realidade, né? Tocar em ir aqui embaixo no teclado. Por quê? Porque aí eu vou fechar a tradução e ele vai entender que eu encerrei e ele vai dar o resultado aqui pra gente, né? Ok, gente? Então ficou claro aí como é que eu faço? Ficou claro como é que eu faço para traduzir um texto digitando? Só isso aqui já te desbloqueia de uma determinada maneira de forma impressionante. Por quê? Porque você pode digitar em português e pode colocar alemão, inglês, mandarim, italiano, francês. E isso aqui é uma mão na roda de graça. Tá? Se eu não me engano, são 140 e poucos idiomas. Não, 180 e poucos idiomas. É uma coisa fantástica. Fantástica. Tá? Então, primeiro passo é você definir os idiomas lá embaixo e depois você digita o texto. Isso aqui já é supimpa. Isso eu acho que já faria, com certeza, esse aplicativo já valeria o preço caso ele fosse pago. Mas ele é melhor dele que ele é gratuito, tá? Você não precisa comprar aparelhinho nenhum. Esse aparelhinho que está no seu bolso, na sua mão agora, ele permite com que você faça essa tradução, né? Agora imagina aí a quantidade de dinheiro que você vai economizar por não ter que contratar um guia que fala outro idioma, né? Ou então, se você recebeu um produto e esse produto você não sabe se você tem que passar no rosto, no pé ou na mão, porque ele está em outro idioma e você não lembra como vai usar. O que você pode fazer? Você pode basicamente digitar o que você está vendo no produto e ele vai traduzir, né? Mas existem formas melhores de fazer isso que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, tá? Muito bem, muito bem. Então, vou voltar lá na minha listinha. Já posso riscar aqui, ó, como traduzir digitando um texto. Como traduzir digitando um texto. Muito bem, tá? Agora, muito bem, depois que você traduz, uma das necessidades que o Google Tradutor tinha que matar era a pronúncia, né? Principalmente quem está aprendendo outro idioma, ele quer saber se ele está pronunciando corretamente aquela frase. E aí, o que o tradutor fez de forma genial? Ele basicamente, depois da tradução,
colocou aqui, ó, o alto-falante. Depois que você traduz, vai aparecer aqui um alto-falante, tanto para o idioma que você falou, quanto para o idioma que você definiu a saída do que ele traduziria. Então, se você tocar naquele alto-falantezinho aqui bonitinho, o que vai acontecer? Ele vai reproduzir o som, tá? A pronúncia daquela frase. Vamos ver? Vou colocar aqui, ó. A wonderful 2024 for everyone. E aí, um detalhe importante aqui que pouca gente sabe. Quando você... falou muito rápido. Quando você reproduz por uma segunda vez, o tradutor, ele lentifica a voz. Ele fala mais pausado. E você pode repetir esse escutar quantas vezes você quiser. Essa pronúncia, no caso. A wonderful 2024 for everyone. A wonderful 2024 for everyone. Perfeito. Tá? Então, esse alto-falantezinho aqui, ó, tá? Ele vai reproduzir o idioma que você tá tocando, tá? Se for no alto-falante de cima, ele vai reproduzir em quê? Em português. Vamos ver? Vou tocar aqui também no de cima agora. Um maravilhoso 2024 para todos. Perfeito. Vocês conseguiram escutar? Eu não sei se vocês conseguiram escutar, porque tá reproduzindo ali. Eu vou até colocar o mais próximo aqui do computador. Pera aí, ó. Um maravilhoso 2024 para todos. Eu acho que vocês estão escutando bem, né? Escutaram bem aí a pronúncia? Coloquem aí no chat aí. Então, tocando naquele alto-falantezinho ali, você vai conseguir ouvir a pronúncia, tá? Eu acho que sim, eu acho que você ouviu sim bem a pronúncia. Vou colocar agora em inglês, ó, e vou botar o microfone próximo. A wonderful 2024 for everyone. Perfeito, tá? Obviamente que como o microfone... Desculpa. Como você tá numa live... Beleza, colocaram que sim. Quando você tá numa live, você não vai ouvir tão bem. Mas quando o celular estiver na sua mão, você praticar, você vai ver com certeza que essa pronúncia ela é bem clara, tá? É bem clara. Ok, então, ó, um segundo item aí que eu já posso colocar como riscado na nossa lista. Feliz por riscá-lo. Se você estiver estudando algum idioma aí, é uma ferramenta espetacular. Deixa eu colocar aqui, Dioguinho. Ó, espetacular é você utilizar a pronúncia, tá? O listening. Então, você pode sim ouvir aí a forma correta de pronunciar. Uma coisa importante também na relação à pronúncia. Eles colocam um nativo para poder reproduzir. Se você colocar lá em francês, vou colocar ali daqui a pouquinho, você vai ver que o cara faz biquinho. Mesmo que você não esteja aí vendo o cara fazer, você vai perceber que ele faz biquinho. Vou até alterar aqui para você poder ver, ó. Vou colocar francês aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar lá pro celular. Tá aqui, ó. Coloquei já em francês. Aqui, ó. Vamos ver se o cara vai fazer biquinho. Vamos ouvir isso aqui, ó, de um francês, tá? Une merveilleuse année 2024 pour tous. Fiz besteira. Eu peguei o celular aqui e fiz besteira. Bom, deixa eu tocar de novo. Une merveilleuse année 2024 pour tous. Pode perceber que ela fala meio assim, né? Ela fala comigo desse jeito aqui. E o que acontece? Ele fez exatamente isso por quê? Porque nada melhor do que ouvir a pronúncia do que um nativo, né? Até no Brasil aqui, né? Você colocar um estrangeiro que aprendeu português, ele não tem um sotaquezinho brasileiro, não. Até aqui no Brasil, né? Como é um país continental, a gente tem uma miscigenação muito grande, né, na pronúncia. Porque você vê que o Nordeste fala diferente o português, né? Na linguagem falada, do Sul, né? Então tá bem essa diferença. O próprio carioca, né? Ele fala com muito X, né? Então há uma diferença, né? Agora imagina você pegar um estrangeiro que aprendeu o idioma e colocar para falar. Fica esquisito,
né? Você vai com certeza se enrolar aí na pronúncia. Então, o que o Google fez? O Google pegou o nativo e colocou para poder traduzir. Desculpa, traduzir e pronunciar, tá bom? Beleza? Então, sabemos agora que esse botãozinho aqui é o botão da pronúncia. E você não só pode ouvir no idioma que você colocou, como também pode ouvir também no idioma que você quer falar. Pensa no seguinte. Imagina alguém que é surdo e mudo. Tá? Isso aqui é fantástico também. Né? Às vezes a pessoa quer ganhar velocidade, ela tem um texto, ela simplesmente coloca ali e reproduz o alto-falante. Então é maravilhoso. Tocou, ela digita o texto e depois ela toca no alto-falante, a pessoa pode escutá-la. É fantástico. É fantástico, realmente. Muito bem, então vamos para o próximo tema. Vou riscar esse daqui. Aula bem leve, bem tranquila. Muito bem. Agora, como traduzir sem precisar digitar, né? No corre, né? Lá, quando você está fazendo viagem, imagina se você parou alguém, né? Pediu com licença e ainda tem que digitar um texto. O pessoal, não é só no Brasil que o pessoal não tem tempo, não. Lá fora o pessoal também não tem tempo. Imagina que você está numa fila, né? No caso da farmácia lá no aeroporto, e eu tinha que falar. O que aconteceu? Eu não digitei. Porque se eu tivesse digitado, demoraria, tá? Mesmo digitando rápido. E você vai acabar, né? Se você está querendo ganhar independência no celular, provavelmente você não digita tão rápido no seu teclado, né? Quando você tem lá, tá em casa, tranquilo, quer digitar, ótimo. Só que quando você está se comunicando, né? Uma comunicação em tempo real, direta, isso vai te atrapalhar se você for digitar. Então, o que você pode fazer? Você pode usar a fala. Você fala no seu idioma para sair no idioma da pessoa, tá? E para isso, para você traduzir sem precisar digitar, faça o seguinte. Então, como traduzir sem precisar digitar? Então, o primeiro passo é abrir o tradutor. O segundo passo é você definir os idiomas aqui, né? Então, definiu, você sabe que você vai falar em português para sair, no caso, no idioma aqui do lado. Francês. Vou alterar, vou colocar o italiano, que é um idioma muito bonito. Vou colocar o italiano aí. Italiano. Aqui. Então, tá de português para italiano, né? Eu vou falar em português e ele vai sair em italiano. O que eu devo fazer? Olha o tamanho do microfone aqui embaixo. Gente, quando eu tocar ali, ele vai começar a capturar aquilo que eu estou falando, tá? No idioma que eu defini. E vai sair lá no meu tradutor. Vamos ver? Toquei no microfone, vou colocar agora. Estou aqui na live de tradutor para fazer as pessoas se comunicarem... Ó, já parou? Estou aqui na live de tradutor para fazer as pessoas se comunicarem em qualquer idioma. Perfeito. Uma coisa muito legal aqui. Quando eu começo a falar, eu não posso pausar a minha fala. Porque o tradutor, ele entende que você terminou de falar. Então, ele encerra a tradução. Então, quando você for falar, já esteja com o que você quer falar na sua cabeça. Se você ficar pensando o que vai acontecer, ele vai parar a tradução, tá? Então, se quiser fazer por partes, também não tem problema. Toca no microfone, fala o que você quer, depois você continua, tá bom? Porque se pausar um pouquinho, ele vai encerrar a tradução. Como assim encerrar a tradução? Já te mostrar o resultado. Nesse caso, eu falei... Lembra lá que eu falei um pedaço da frase e ele já mostrou embaixo. E quando eu comecei a pensar, ele já encerrou a tradução. Então, ó, feito aqui em cima, toquei no microfone embaixo e ele já capturou a minha fala e botou por escrito. E como eu coloquei idioma,
italiano, apareceu aqui embaixo a tradução. E como é que eu faço para que a pessoa escute a tradução? Simples. Você simplesmente, para a pessoa não ter que ler isso aqui, você vai tocar nesse alto-falante aqui para a pessoa ouvir. E quando você tocar, o que vai acontecer? Ele vai reproduzir. Vamos ver. Sono qui dal vivo come traduttore per far comunicare le persone in qualsiasi lingua. Muito bem. Botaram um italianão aí para falar essa minha fala aí. Muito bem. Então, assim, quando você, né, quer se comunicar com alguém, né, chegou lá, você tem que bater, já tá com os idiomas já definidos lá embaixo. Então, abre o tradutor, coloca lá, vou falar em português, estou aqui na Alemanha, estou aqui na Itália, coloca lá em italiano. Beleza, definiu lá embaixo? Ótimo. Você sabe que quando abrir o tradutor para falar com a pessoa, já está preparadinho lá embaixo. Perfeito? Conforme você já aprendeu. O que você vai fazer agora? Você vai, basicamente, tocar no microfone lá embaixo e vai começar a verbalizar aquilo que você quer. Quando você pausar, parou de falar, vai sair, então, o resultado. Quando sair o resultado, vai sair tanto a tua fala em cima, para você ver se realmente o tradutor ele conseguiu captar o que você falou, e também a tradução na parte de baixo. Aí você, beleza, a tradução está feita. Imediatamente, você não vai colocar para a pessoa ler aquilo que ela traduziu, né? Desculpa, o que o tradutor fez. Você vai tocar no alto-falante, conforme você aprendeu, que tocando nesse alto-falante, o que vai acontecer? A pessoa vai poder escutar a tradução, tá? E é isso, tá, gente? Então, a comunicação é essa. Quando você tem que falar uma frase para ela, tá? Você tem que falar uma frase e pronto. Diogo, mas espera aí. E se eu fiz uma pergunta? Se eu tocar nesse microfone aqui embaixo, ele vai continuar achando que eu quero falar em português. Mas o italiano pode querer também falar comigo. E como que então eu estabeleço uma conversa? Deixa eu colocar aqui na tela inteira. Como que eu faço para estabelecer uma conversa onde, no momento da conversa, cada um fala ou se comunica no seu idioma? É muito fácil. É muito fácil. Vou te mostrar aqui agora. Vou voltar aqui. Toquei primeiro aqui, ó. Deixa eu voltar. Toquei primeiro aqui, ó, no tradutor. E você vai perceber que aqui embaixo, ó, tem conversa. Conversa. E quando você toca ali, o que acontece? O que acontece, tá? Imediatamente ele já começa, tá? Se você não quer que ele comece a tradução, não toque ali ainda. Mas você vai entender aqui a janelinha para você poder reproduzir isso aí, tá? Quando você quiser falar em português, você vai tocar nesse microfone aqui, tá? Quando você quer permitir que a pessoa fale o idioma dela, você vai tocar no microfone dela aqui à direita. Só que tem uma coisa ainda mais avançada, que é o quê? Que é o automático, tá? Ou automática, né? Uma tradução automática. Se você tocar nesse microfone aqui, pessoal, o Google Tradutor, ele vai ficar com ouvidos atentos para saber se o idioma que está sendo falado em português ou no idioma que você definiu que vai falar. No caso, eu coloquei italiano. Então, se você não quer ficar preocupado qual microfone eu tenho que tocar agora, esse botãozinho do meio ali, o automática, é o botão certo. É como se você estivesse lá no país de alguém. Aí você tem um amigo lá. Por exemplo, quando eu fui a Paris, eu tinha um casal de amigos, né? O Rafael fala muito bem francês. E ele também, óbvio, é brasileiro, né? Fala português. Quando eu estou com ele, eu estou com tudo. Por quê? Porque ele fala tanto a língua lá do cara quanto a minha língua. E aí eu pergunto ao Rafael, o Rafael escuta em português e fala para a pessoa lá em francês. A pessoa fala em francês para ele e ele traduz para mim em português. Bom, o que o tradutor faz? O Rafael mora nesse botãozinho aqui, ó. O Rafael mora nesse botãozinho aqui embaixo.
Porque não importa se quem tá falando com ele no momento. Ele vai escutar e vai traduzir para o outro idioma. Ele não vai se importar se você está falando italiano ou, nesse caso, está falando em português. Quem falar, ele vai ouvir e vai traduzir. Vou fazer agora com vocês. Não vou dar um toque automático, vou falar em português. Estou novamente aqui fazendo traduções para testar. Sono di nuovo qui a fare traduzioni per testare. Tem que tocar de novo, porque senão ele vai ficar traduzindo aqui. Um detalhe importante também, tá? Quando você está numa comunicação, né, com outra pessoa, né? Imagina lá, tô eu, Rafael, que é o meu amigo que mora na França, e falando lá com um francês. O que o Rafael faz educadamente quando ele está intermediando uma comunicação? Existe o time, existe o tempo dele ficar quieto e falar. Por quê? Porque imagina, eu estou falando. Imagina que o Rafael fale por cima. Ele não vai me ouvir, porque ele está falando. Então, o que o Rafael faz? O Rafael fica quieto, me escutando. Estou falando com ele, estou dando entrada de informações. Ele está ouvindo em português. Quando eu paro de falar, o que o Rafael faz? Ele começa a falar com o francês lá, o que eu falei. Mas qual foi o estalo para ele começar a falar francês com o francês? É eu ter terminado de falar. Então, esse tradutorzinho aqui, danado de inteligente, ele age da mesma maneira que esse amigo meu, Rafael. Ele vai, enquanto você toca em automático, você começa a falar. Se você parar de falar, o que ele vai fazer? Ele vai começar a falar no outro idioma aquilo que você falou. Fazendo como o Rafael, que me escutou e depois começa a falar no outro idioma para que a outra pessoa entenda. E a partir do momento, né, que a outra pessoa, né, começa a falar, ele vai dar a entrada de novo, vai ouvir em francês e vai falar para mim em português. E isso vai acontecer. Então, esse botãozinho que maravilhoso, ele serve para isso. Para que você fale, e quando você terminar de falar educadamente, ele vai começar a falar no idioma da pessoa. E não importa que assim que ele terminar de falar no idioma da pessoa, não importa quem falar primeiro. É quem quiser falar. Se eu começar a falar em português, ele vai continuar a tradução e depois vai fazer a mesma coisa. Vai traduzir para a pessoa aquilo que eu falei. E aí, se a pessoa começar a falar, ele vai falar, vai registrar em italiano e depois vai falar comigo, no caso aqui do meu exemplo. Tá bom? Ai, Diogo, tá muita informação, Diogo. Ai, Diogo, para, Diogo. Eu vou deixar digitado isso, gente. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, isso vai ficar, passo a passo. Vou colocar, inclusive, lá o exemplo, como é que você faz para usar isso. Mas essa ferramenta aqui de conversa, com certeza, é a ferramenta mais usada nas viagens. Afinal, você quer agilidade na comunicação. Então, se você pudesse andar sempre com alguém que fala fluentemente o seu idioma, mas o idioma da outra pessoa, ótimo. Você contaria com essa pessoa e a pessoa jogaria para ela as suas informações e também coletaria informações para passar para você. Só que como isso é caro, né, é difícil você conseguir, você tem um tradutor e esse recurso chama-se conversa. Se você tocar lá embaixo em automático, acabou. É só você falar que o tradutor vai traduzir para a pessoa. A pessoa vai falar e o tradutor vai traduzir para você o que a pessoa falou. Beleza? Tranquilo? Vai ficar, anotadinho no passo a passo. Ah, uma coisa importante, passo a passo tem senha, tá? Se você não assistir até o final, você não vai conseguir abrir não, tá? Muito bem. Entendido? Aguarde as dúvidas para o final da live, tá? Caso vocês tenham. Vou colocar aqui agora um risquinho. Como traduzir sem precisar digitar. Muito bem. Agora, como salvar frases para utilizar em viagens, né? Ou em qualquer outro lugar que você queira aí, né? Você está com um amigo aí estrangeiro, quer se comunicar com ele e quer falar algumas frasezinhas ali. Então, há a possibilidade de você deixar já registrado algumas frases para poder utilizar depois. Vou ensinar agora. Vamos nós. Eu avisei que aqui eu não perco tempo.
tá entrando hoje, eu falei, eu não paro de falar. Só vou parar de falar aqui quando terminar os temas. Muito bem, vou fazer aqui a tradução. Eu vou basicamente tocar aqui, ó. Tá? Não, eu vou falar. Então eu vou dar um toque aqui embaixo, né? Depois de definir os idiomas, vou falar de português, vai sair italiano. Toco nesse microfone e vou falar. Uma frase que eu sempre uso. Por favor, pode me trazer o cardápio? Muito bem. Então, falei. Quando eu falo, ele sai no meu idioma e sai no idioma da pessoa. Como que eu faço para salvar essa tradução, já que eu vou para a Itália e quero, né, pegar lá o cardápio, não ficar repetindo isso toda hora? Eu posso basicamente tocar nessas 3 bolinhas aqui em cima. Tá? Antes tinha uma estrelinha ali. Aí eles alteraram. Toco nessas 3 bolinhas e aqui, ó, tem aqui, ó, adicionar ao dicionário de expressões, tá? Quando eu toco ali, o que ele fez? Ele salvou, tá? Então, vou fazer com outra frase. Vou voltar. Então, como guardar frases para serem utilizadas em viagens, tá? Na tradução. Então, primeiro passo, o que eu faço? Eu toco no ícone do tradutor. O segundo passo é definir os idiomas aqui embaixo, tá? O idioma que você vai falar e o idioma que vai sair. Muito bem? E depois você vem aqui embaixo, ó, e toca nesse microfone para falar a frase. Vou colocar aqui, ó. Para onde é o... Peraí. Qual a direção do metrô mais próximo? Tá. Então, falei. Saiu aqui em italiano. Para salvar, o que eu faço? Toco nessas 3 bolinhas aqui em cima. E depois toco em adicionar ao dicionário de expressões. Ok? Acabou, ele salvou. Mas como que eu sei que salvou, Diogo? Como é que eu faço para usar? Peraí, apressado. Vou te falar. Para poder acessar a lista de frases que você salvou, para acessar a lista de frases que você salvou no seu tradutor, faça o seguinte. Então, o primeiro passo é tocar aqui, ó, no seu tradutor. O segundo é usar essa estrelinha aqui em cima, ó. Aqui, ó. Bonitinha. Tocou. Olha aqui as 2 frases que eu salvei. Aqui, ó. Como é que eu faço para usar? É só tocar na frase. Vou tocar, por exemplo, aqui, qual a direção do metrô mais próximo. Vou tocar. Muito bem, tá ali a frase. Tá? Então, o que eu faço se eu quero que a pessoa escute? Toco no alto-falante, né? Conforme vocês aprenderam. Penúltimo tema. Como salvar frases para serem utilizadas em viagens ou para utilizar em viagens. Muito bem. Agora chegou o lance da tradução de cardápios ou placas, né, escritas. Né? Imagina que você está lá, tá no meio da rua, parece uma placa. Quando é italiano, quando é em inglês, quando é em francês, os caracteres eles são digitáveis, né? Você vai lá, mete-lhe o caractere lá digitado no teu tradutor e ótimo, maravilha. Agora, como é que você faria se estivesse em árabe? Como que você faria se estivesse em mandarim? Digita aí aquelas letras, aqueles caracteres ali. Você ia passar um sufoco. Por isso, o tradutor também resolveu esse problema. Você pode utilizar a câmera do celular para traduzir cardápios escritos, tá? A minha impressora não funcionou, eu queria imprimir um cardápio para traduzir com vocês, minha impressora não funcionou, mas eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Eu coloquei aqui no computador e a gente vai fazer mesmo assim, tá? Então é o seguinte, para que você traduza, tá, a placa, o cardápio, ou qualquer outra coisa, inclusive até um produto que esteja lá em outro idioma, você pode utilizar a sua câmera dentro do tradutor, tá? Então, deixa eu colocar aqui no celular e eu vou mostrar para vocês como faz. Então, o primeiro passo para usar a câmera na hora de traduzir placas e cardápios. Eu vou abrir o tradutor, obviamente. O cardápio que eu separei é um cardápio francês. Então, eu tenho que colocar aqui em francês. Mas por que
quê, Diogo? Se eu quero que saia em português. Veja, o cardápio, a entrada, o idioma que ele está capturando é francês, não é português. Quando você fala, ele está capturando o que fala? A fala de português, tá? Só que o cardápio que eu vou capturar é francês, então eu tenho que colocar nesse primeiro idioma, que é o idioma de entrada, o idioma que será traduzido. Eu tenho que alterar ali para o idioma que está o cardápio, perfeito? Então, muito importante isso. Então, eu vou dar um toque aqui. Então, eu quero que ele traduza do francês, do francês para o italiano? Não. Então, eu vou dar um toque aqui e vou alterar para português, porque eu quero que saia em português, tá bom? E o que eu faço agora? Eu dou um toque aqui embaixo, ó, em câmera, tá? No meu tradutor. Toquei, ele já vai abrir minha câmera. Tá perguntando lá, este é o Google Lens. Pesquise o que você quer ver com o Google Lens, você faz login e tal. Eu vou tocar aqui em continuar, se aparecer para você, você toca em continuar também, tá? Perceba que no meu idioma, ó, tá saindo em francês, vai entrar em francês e vai sair em português, tá? Vou colocar o meu cardápio aqui na outra janela, tá? Vou abrir esse negócio aqui, pera aí. Ó, esse é meu cardápio, ó. Esse é o cardápio que eu quero traduzir, tá bom? E eu vou usar o meu celular. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, né? Não tá muito nítido não, né? Mas agora eu vou pegar o meu celularzinho bonitinho aqui, tá? Finge que esse cardápio tá na minha mão. Vou pegar o celular e vou posicionar. Quando eu posiciono o celular, olha o que acontece. Eu vou fazer de duas maneiras. Vou colocar aqui, ó. Já traduzi. Vou mostrar como é que ficou. Eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona a tela do celular, tá? Deixa eu voltar aqui. Tela do celular. Quando eu traduzo, deixa eu voltar aqui. Quando eu traduzo, tire a foto do cardápio. Olha o que aconteceu, gente. Isso daqui tá em português. Tá vendo? Ó, falando que é salada. Ó, truta de arco-íris. Deixa eu aproximar para vocês olharem direitinho, ó. Olha lá a entrada, tá vendo? Tá tudo em português. Truta de arco-íris, marinada, creme de limão. Truta marinada, creme de limão. Tá. Como é que é? Tártaro de carne. Olha lá, ó. Tártaro de carne. Carpaccio de dourada. Como prato principal. Tá? Lembrando que olha como é que tava lá a folha, ó. Olha como é que tá a folha, gente. Tá vendo? A folha tá aqui, ó. Opa. A folha tá aqui. Tá? E quando eu tirei uma foto com a câmera, ele traduziu daquela maneira. Tá? Mas como é que você fez para tirar a foto, Diogo? Vou fazer agora para vocês, tá? Vou colocar aqui a folhinha do lado de cá. Só para não pode impedir aqui que eu veja a folha. Pera aí. Tá. Muito bem. Eu vou voltar aqui para a tela do celular. Certo. É o seguinte. Quando você vai traduzir, né? Eu já falei para vocês que vocês precisam definir o idioma que está o cardápio. Então, eu coloquei, no caso, o cardápio em francês para sair em português. Então, eu vou dar um toque aqui na câmera aqui embaixo. Quando eu posiciono, tá? Eu posicionei aqui o celular, ele está esperando aqui. Ele está esperando que eu posicione a câmera, a parte de trás da câmera, para poder pousar em cima do cardápio, né? Para você capturar o cardápio. Né? Então, o que eu tenho que fazer agora? Botar o cardápio na minha frente e posicionar. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. Ó, vou botar aqui o cardápio aqui do lado. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou colocar o cardápio aqui do lado. Vou voltar. Cadê? Tá aqui, ó. O cardápio tá aqui do lado, tá vendo? Ó? E aí, o que você faz agora? Você posiciona. E você tem que tocar onde? Você tem que tocar aqui, ó. Vou voltar meu celular para lá. Pera aí. Espera lá. Quando você posiciona, você tem que tocar aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Que é o botão de disparar foto da câmera. Então, você posiciona para cima do cardápio e depois você simplesmente
toca nesse botãozinho aí. É o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Quando você faz isso, ele simplesmente vai traduzir. Deixa eu voltar com a minha imagem aqui, né, gente? Espera aí. Ele simplesmente traduz para você onde estavam as informações, tá? Se não ficou tão claro, fotografa de novo, tá? Porque a nitidez da foto do item é muito importante na hora da tradução, tá? E é basicamente isso. Você simplesmente vai fazer o caminho de definir os idiomas, tocar na câmera e tirar uma foto. Vai aparecer na sua frente tudo que estiver traduzido, mesmo que seja árabe, mesmo que seja mandarim, qualquer idioma, você não vai ter dificuldade para interpretar aquele conteúdo escrito. E se você gostou desse vídeo e quer ser cada vez mais independente no uso do celular, toque aqui no botão inscrever-se e ative o sininho. Será um prazer fornecer informações suficientes para você nunca mais depender de ninguém.